Bom dia ou boa noite, povo de Deus. Tudo bem? Shalom. Vamos para o nosso estudo bíblico de hoje, minha gente. Dia 16, quarta-feira, dia de Nossa Senhora do Carmo. Com Maria, a Senhora do Carmo, aprendemos a ter fé nos planos de Deus e a nos fazer cada vez mais família. Ela nos abraça com seu amor de mãe e nos apresenta o Pai misericordioso e seu Filho Salvador. Celebremos em família com a fé de Nossa Senhora. Todos vós que a Deus temeis, vinde escutar. Vou contar-vos todo o bem que Ele me fez. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Senhor, nosso bom Jesus, venho até vós, Nossa Alteza, pedir que o Senhor olhe o vosso povo, que o Senhor nos auxilie, que o Senhor, nós vos pedimos, e que o Senhor venha em nosso auxílio, a venerável intercessão da gloriosa Virgem Maria, para para termos a sua proteção, possamos chegar ao monte que é Cristo nosso Senhor, Ele que é Deus e conosco vive e reina. Senhor, que manda teu Espírito Santo, que a Virgem de Pentecostes nos ajude, que a Virgem de Pentecostes, a Virgem Santa, a Virgem Maria, todas que representam Nossa Senhora Mãe de Jesus, Virgem de Guadalupe, Nossa Senhora do Carmo, tem todas, Nossa Senhora das Graças, Mãe Rainha, que todas as virgens, que apareceram, que todas que representam vossa Mãe, possam nos auxiliar, possam sempre nos levar os nossos pedidos ao Senhor, meu Pai amado. Que o Espírito Santo de Deus possa sempre estar conosco na leitura, para que Ele fale através de nós, através da leitura para nós. E peço também aos anjos, todos os santos, os anjos da guarda, de nós todos, que sempre estejam conosco, hoje e sim. Arcanjo Miguel, obrigada por tudo. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Minha gente, vamos para a primeira leitura? Na primeira leitura você vai pegar o livro de Zacarias, tá? Lá no capítulo de Zacarias, capítulo 2, do versículo 14 ao 17. Bem pequeno, né? E diz o seguinte: leitura da profecia de Zacarias. Rejubila, alegra-te, cidade de Sião. Eis que venho para habitar no meio de ti, diz o Senhor. Muitas nações se aproximarão do Senhor naquele dia e serão o seu povo. Habitarei no meio de ti, e saberás que o Senhor dos Exércitos me enviou a ti. O Senhor entrará em posse de Judá com sua porção na Terra Santa e escolherá de novo Jerusalém. Emudeça todo mortal diante do Senhor. Ele acaba de levantar-se de sua santa habitação. Palavra do Senhor, graças a Deus. Então, minha gente, vamos para a explicação bem simples, tá? Hoje vai ser bem rápido esse evangelho. Então, em Êxodo, no capítulo 2, no 2 do versículo 1 ao 15. Então, minha gente, a passagem de Zacarias, no capítulo 2, do versículo 14 ao 17, no nosso catecismo, é interpretada como uma profecia sobre a alegria e a presença de Deus na vida de seu povo, especialmente através da vinda do Messias e da restauração de Jerusalém como um centro de adoração. A passagem destaca a alegria da cidade de Sião, que pode ser entendida como o povo de Deus ou a igreja, pela presença do Senhor que habitará e a protegerá. A passagem também fala sobre a vinda de muitas nações para se juntarem ao povo de Deus, reconhecendo-o como seu Senhor. O versículo final, emudeça todo mortal diante do Senhor, ele acaba de levantar-se de sua santa habitação. Este versículo, emudeça toda a carne, enfatiza a reverência e o respeito diante da santidade de Deus. Rejubila Sião, a exortação é a alegria em Sião, que representa o povo de Deus. Antecipa a chegada do Messias e a alegria que ele traz. Vou habitar no meio de ti. A promessa da habitação de Deus no meio do seu povo é central na mensagem de Zacarias e na fé cristã, onde Jesus é visto como a manifestação plena dessa presença divina. Muitas nações se aproximarão. Esta passagem sugere a universalidade da salvação, onde não apenas os judeus, mas pessoas de todas as nações são convidadas a se unir ao povo de Deus. O Senhor tomará Judá como sua herança. A referência a Judá como herança de Deus reforça a ideia de que Deus cumpre suas promessas e cuida do seu povo escolhido. Emudeça
toda a carne. O silêncio diante da presença de Deus enfatiza a reverência e a humildade que devemos ter diante de sua santidade e poder. E Maria como Sião, né? No catolicismo temos essas nas tradições, né? Então nós levamos isto muito a sério. Maria como Sião. Na tradição católica, Maria é frequentemente associada à cidade de Sião, sendo vista como a arca da nova aliança, que acolheu em seu ventre o Salvador. A Igreja como o povo de Deus, a Igreja como o corpo místico de Cristo, é vista como o novo Sião, o lugar onde Deus habita e onde as nações se unem em adoração. A Eucaristia, a presença real de Cristo na Eucaristia é vista como a realização da promessa de Deus habitar no meio de seu povo, como descrito em Zacarias. Em resumo, Zacarias é uma passagem que celebra a alegria da salvação e a presença de Deus na vida de seu povo, anunciando a vinda do Messias e a união de todas as nações em Cristo. No catolicismo, no catecismo, esta passagem é vista como uma profecia que se cumpre na pessoa de Jesus e na Igreja, seu corpo místico. Então, a profecia foi cumprida, né? Porque o corpo e o sangue de Jesus Cristo, ele ainda vive no meio de nós, né? Como presença viva e constante na comunhão eucarística, né, minha gente? Então, vamos para a segunda leitura, para podermos ver o que nos ensina. No Evangelho de Mateus, capítulo 12, do versículo 46 ao 50. Feliz quem ouve e observa a palavra de Deus. Lucas, capítulo 11, versículo 28. A palavra do Senhor é proposta divina de vida e salvação para todos os povos e nações. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Naquele tempo, enquanto Jesus estava falando às multidões, sua mãe e seus irmãos ficaram do lado de fora, procurando falar com ele. Alguém disse a Jesus: Olha, tua mãe e teus irmãos estão aí fora e querem falar contigo. Jesus perguntou àquele que tinha falado: Quem é a minha mãe? E quem são meus irmãos? E estendendo a mão para os discípulos, Jesus disse: Eis minha mãe e meus irmãos, pois todo aquele que faz a vontade do meu Pai, que está nos céus, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Todo católico já sabe que o significado, tá, desta passagem, né? Quando Jesus se referiu, é todo aquele que obedece, né? Amar a Deus sobre todas as coisas e pratica suas leis e busca a santidade. Este vai ser a família de Cristo, nós sabemos muito bem disso, né, minha gente? Mas vamos para a explicação. Agora vamos para Mateus, tá? Mateus nós já estamos. Vamos lá para a explicação na Bíblia. Mateus capítulo 12. Nós já paramos lá no capítulo 12. Vamos voltar. 12 do versículo 46. Então, lá no versículo 46, capítulo 12 de Mateus, diz o seguinte: só tem do 48 ao 50, tá? Então, é esse mesmo que nós vamos ler. Jesus prezou pelo seu relacionamento espiritual com seus discípulos, acima de seu relacionamento físico com sua família. Mais tarde, tendo a fé raiada em seu coração, os membros de sua família entenderam e adotaram este sistema de valor. Então, minha gente, aqui eu vou falar até dessa pequena explicação que é muito interessante. No capítulo 13, a palavra parábolas pode referir-se a uma grande variedade de linguagem figurada. Apesar de muitos intérpretes sustentarem que as parábolas de Jesus eram simples metáforas que ensinavam apenas uma verdade principal, a interpretação que Jesus faz de suas parábolas pode sugerir que muitas delas fossem alegorias que traziam múltiplos pontos de simbolismo, ensinando várias verdades relacionadas. E depois as parábolas de Jesus tinham dois propósitos distintos: revelar a verdade àqueles que estavam inclinados a ouvir e crer,
e ocultar a verdade daqueles que voluntariamente rejeitavam a verdade em virtude de seu coração endurecido. O componente de ocultação do ensino de Jesus pode parecer severo. Entretanto, uma vez que uma exposição maior à verdade aumenta a responsabilidade perante Deus em julgamento. A ocultação pode representar benevolência da parte de Deus para com aqueles que ele sabe que seriam indiferentes. Então, minha gente, falei essa partezinha aqui para que nós entendamos muitas vezes, né? Quem tem o coração fechado não escuta a palavra de Deus. Então, vamos agora para a explicação na parte católica, né? Como já trazemos aqui, Mateus, do capítulo 12, do 46 ao 50. Então, Jesus Cristo aqui, ele define, né, a sua verdadeira família como aqueles que fazem a vontade de Deus, do Pai Celestial. Ele não nega sua mãe e irmãos de sangue, mas enfatiza que a relação espiritual com aqueles que cumprem a vontade de Deus é mais profunda e importante. A passagem destaca que a fé e a obediência a Deus são os laços que unem a família de Cristo, e não apenas laços de sangue. A cena, né, Jesus... Você vai gravar, né? Isso agora bem na memória. Jesus está ensinando quando sua mãe e seus irmãos chegam e querem falar com ele. Alguém informa Jesus e Jesus responde: quem é minha mãe e quem são meus irmãos? E Jesus respondeu: eis minha mãe e meus irmãos, todo aquele que faz a vontade de meu Pai. E aponta para os discípulos, né? Que está nos céus, meu Pai que está nos céus. Esse sim é meu irmão e minha irmã. E minha mãe. A igreja, ela entende que Jesus não está renegando sua família biológica, mas sim revelando a natureza espiritual de sua família. A verdadeira família, esta passagem sobre a verdadeira família de Cristo é formada por aqueles que buscam e obedecem à vontade de Deus. A fé e a prática da vontade de Deus são critério para pertencer à família de Jesus Cristo. Maria é a primeira discípula. A igreja também reconhece como a primeira discípula, pois foi ela foi a primeira a aceitar a vontade de Deus e dar à luz ao Salvador. É mãe da igreja, minha gente. Ela é que é mãe da igreja. Ela é que intercede, né, a nosso favor. Chamado à santidade, Jesus nos chama a fazer parte de sua família, a viver em conformidade com a vontade de Deus, tornando-se seus irmãos e irmãs, como Jesus já havia dito aos seus discípulos. Não são mais escravos, né? Para Deus não eram mais escravos, mas filhos, né? Então, logicamente, também irmãos de Jesus, né? Importância da obediência. A passagem nos convida a refletir sobre a importância da obediência à vontade de Deus em nossas vidas, buscando viver como filhos e filhas. Falei já, né? Filhos e filhas amados de Deus. Não falei não. Ao declarar que todo aquele que faz a vontade de Deus é a sua família, ele não estava renunciando à sua família segundo a carne. Como foi filho mais velho, ele continuou a cuidar do bem-estar de sua mãe. Isto foi comprovado quando, ao dar a sua vida na cruz, ele passou esta responsabilidade ao discípulo a quem ele amava. Minha gente, lembrando, tá, que nas traduções mais fidedignas da Bíblia, né, da Torá, né, que é a lei de Moisés, nunca foi dito que Jesus teve irmãos, tá? Porque a tradução, ela pode ser primos, pode ser parentes, tá? Mas não significa que Jesus teve irmãos. E sendo assim, Maria sempre foi santíssima, né? Ela não teve relações sexuais, ela só teve Jesus Cristo como filho, né? Foi intacta. Ela foi foi santa, minha gente, tá? Foi santa, tá? E ela nunca perdeu a sua virgindade. Será que ficou claro, minha gente, tá? Então, Jesus Cristo, ele não teve irmãos, até porque, né, não teria essa santidade, também Maria não faria sentido, tá bom, minha gente? Não faria sentido a pessoa tem que ter muita dignidade, né? Nessa situação ainda, Maria precisava toda a vida ser como ela foi, né? Maria Santíssima, concebida sem pecados, tá? E devemos honrá-la sim, tá, minha gente? Com certeza, por ser a mãe de nosso Senhor. Em nenhum momento Jesus Cristo deixou ela, tá? Jesus falava por parábolas, não esqueçam disso. Então, agora temos a palavra dos ouvidos ao coração.
A palavra de Deus sempre vem ao nosso coração para nos dar a certeza de quanto Ele nos ama e nos quer bem. Ele tudo faz para nos ter ao seu lado como família. Por isso, Jesus no Evangelho nos faz pensar sobre o que é ser família de Deus. Em um primeiro momento, Jesus parece ter sido mal educado, com sua mãe, que estava ali para vê-lo. No entanto, ele diz palavras que sua mãe entende. Jesus não diminuiu a sua família, ele quis ampliá-la, ao questionar e responder: quem é minha mãe e quem são meus irmãos? Eis minha mãe e meus irmãos, pois todo aquele que faz a vontade do meu Pai, que está nos céus, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Jesus revela que todos podemos ser família de Deus. Para isso, basta praticar a palavra, colocando em prática seus ensinamentos. Claro, minha gente, até desde a Torá, amar a Deus sempre foi, a primeira lei, a mais importante. Então, quem ama a Deus, ama seu próximo, como Jesus amou, e vai buscar sempre a santidade, vai buscar sempre melhorar em todos os aspectos, A busca pela santidade sempre vai ser o ponto de partida, a fé e a esperança nas promessas de nosso Senhor Jesus Cristo. Em nenhum momento Jesus Cristo que renegou a sua família biológica, Mas quem estuda sabe a Bíblia que desde antes de Jesus, Maria já era fiel às leis, sempre foi devota e sempre foi temente. Então ela sempre foi buscadora de santidade, sempre foi uma mulher que buscou o templo de Deus para a oração e buscava cumprir todos os mandamentos de Deus. E assim ela continuou, meus amigos? Então ela sabia muito bem, quando Jesus falou isso para ela, ela sabia muito bem do que Jesus estava se referindo. Então quem pega essas passagens para interpretar ao seu modo, está em grave desagravo com o nosso Senhor Jesus Cristo. A palavra é esta de hoje, minha gente. Espero que vocês fiquem bem, tenha sido de boa valia. Amém? Até amanhã, com a graça de Deus. Shalom.